Olá, gente. Eu sou o W Abreu. Bom, hoje vocês estão vendo que eu não estou muito empolgado porque é o seguinte, hoje eu não venho aqui para cantar, tentar atuar enquanto eu canto, vim mais para um desabafo mesmo, porque acontece o seguinte, eu fiquei pensando de quantas vezes eu quase morri, e quantas vezes eu quase morri que eu já até perdi a conta. Porque assim, no começo, quando eu tinha o quê? Tinha uns 7, 8 anos que eu frequentava o Recanto Primavera, que era a ONG, né? Antigamente, quando eles não tinham passado por uma reforma, era o seguinte: lá tinha uma árvore, se eu não me engano, eu acho que era um pé de manga, se eu não estiver enganado, e que ficava justamente atrás da quadra. E lembro que também nesse dia também a quadra eles tinham retirado, sabe aquelas traves, aqueles travessão, não sei como é que se chama, que ficava na quadra que tinham retirado. O que aconteceu foi o seguinte: eu com a mania de querer subir em árvore, de querer dar uma de Tarzan, de querer tentar dar salto mortal, e um desses dias eu tentei fazer salto mortal, só que num galho que era pequeno e fraco. Resultado, na hora que eu fui fazer o giro, é, o galho quebrou, eu acabei caindo. Bom, eu ia cair praticamente de cabeça no chão para morrer logo. Mas por conta da trave que estava perto, minha cabeça, eu bati a quina da minha cabeça na trave, fazendo com que eu caísse no chão sem ser de cabeça completamente. Então caí no chão deitado. E foi horrível. Ah, Aí depois de um certo tempo, acho que quando eu tinha lá por uns 10, 11 anos, estava brincando com o meu amigo Bruno bom, de luta mesmo, né? De arte marcial, de pancadaria. O problema é que a gente foi fazer essa brincadeira justo em cima da escada. Sabe aquele, não fala assim escada, aquele lá que é de construção que você pega e abre, não. Aquelas escadas já feita mesmo que separa uma ONG da outra, que era entre o Recanto Primavera e o Santo Agostinho, tem um portão que separa os dois, que na verdade esse portão dá acesso a um corredor que dá uma casa de uma colega que eu acabei fazendo amizade lá, que provavelmente elas devem morar deve morar naquela casa lá que fica no meio das duas ONGs até hoje. É, por conta da brincadeira, né? Eu fui pisar em falso para trás. E aí, nesse piso em falso para trás, eu ia literalmente cair com tudo no chão e bater a cabeça novamente. Quando eu tava prestes a ter essa queda mesmo para morrer, foi nessa hora que passou tudo muito rápido. Eu falei assim: agora eu morri, já era. Se a minha mãe depois vai visitar meu enterro lá, ou seja, eu quase ia ter eu já tava tendo já uma pós-morte, vamos dizer assim, né? Que naquela hora que eu apaguei com tudo, que eu sabia que eu ia cair de cabeça, de repente eu senti uma dor no meu braço. E aí quando eu olhei pra cima, era o meu amigo Bruno me segurando pelo braço, impedindo de eu tentando impedir minha queda, vamos dizer assim. Ele estava impedindo minha queda, para mim eu não bater a cabeça com tudo. Então eu me livrei pela segunda vez. Aí houve uma terceira vez que eu estava indo com o meu amigo Clebson a caminho para ir para um, porque nesse dia eu não tinha aula, né? Era folga. Então, na hora que eu estava caminhando por um trecho da rua, mais ou menos de lá do Porto Seguro, não tinha nenhum carro passando. Só que aí eu vi a moeda de R$ 1 lá no chão, no meio da rua. Quando eu fui lá para pegar a moeda de R$ 1, no meio do nada aparece um carro já perto de me atropelar. E aí, por livramento de Deus, eu lembrei na hora de pular pro lado. Na hora que eu pulei pro lado, o carro passou, eu me livrei. Aí, numa quarta vez, que eu quase morri também, foi quando eu tive lá para meus 14, 15 anos. Era fim de semana. Eu estava indo na casa do meu amigo que mora em outro bairro, só que parece que tinha que atravessar Giovanni. Resultado, fim de semana, quase deu um carro passando, beleza, mas eu tive que. Quer dizer, tem pouco movimento de carro, só que eu tive que esperar dar sinal vermelho para que eu pudesse atravessar, né, que na faixa de pedestre fica verde. É, nesse momento não tava passando veículo nenhum. Aí na hora.
justamente na hora que ia dar o sinal vermelho pra cá. Quando deu o sinal vermelho, eu fui atravessar, de repente aparece um carro do meio do nada, que acelerando com a velocidade do caralho. Eu acho que é justamente para ultrapassar o sinal vermelho, quase que ia me atropelar. Se eu não lembrasse de voltar para a calçada, provavelmente ele teria me acertado em cheio. Então, vamos dizer aí que já foi a 4ª morte. Por que eu tô falando que eu quase morri? Porque fora os problemas que eu tive também de, de muito nervosismo em casa, que eu já cheguei a parar no hospital 2 vezes, como se eu tivesse uma convulsão, mas não tive. E ainda bem que isso só acontecia de noite, porque se fosse de manhã, Ave Maria, o pessoal ia ficar assustado. Ia ficar assustado mesmo. Então por que eu tô falando hoje sobre porque eu quase morri? Porque recentemente, essa semana, numa terça-feira, eu tinha acordado, provavelmente eu não acordo cedo, né? Eu só almoço tarde, tomo banho tarde, mas dessa vez eu tinha tomado banho cedo, só me faltou almoçar, que almoçar cedo eu não almocei. Aí esse que acontece o seguinte, eu no quarto, sentado de frente ao rack, mexendo no meu notebook, escutando música alta. Já a minha mãe estava no terraço da nossa casa, estava lendo a Bíblia, só que pelo jeito a minha mãe se esqueceu que a panela de pressão estava ligada. Ou melhor, que o fogão estava ligado e a panela de pressão ainda estava lá esquentando não sei o que lá. Acho que a minha mãe deve ter deixado passar uns 20 minutos. Acontece o seguinte, ela estava lendo a Bíblia. Quando ela terminou de ler a Bíblia e disse amém, como ela estava quase perto do fogão, a panela de pressão explodiu, mas do fato que arregaçou o fogão inteiro. Minha mãe, por sorte, não morreu, porque ela se jogou para trás. Mas ela ficou com uma queimadura no braço direito. Acho que foi por um milagre mesmo de Deus, que a fé que a minha mãe tem é tão grande que impediu de tanto ela quanto eu estar mortos. Porque poderia ter acontecido pior. A panela de pressão, do jeito que estourou, ele poderia ter pegado na televisão que estava ligada. Essa televisão ia provavelmente dar um curto-circuito, queimar o aparelho, tanto da televisão quanto da geladeira, e ia botar fogo na casa inteira. Provavelmente se a minha mãe estivesse bem perto do fogão, minha mãe já estaria morta. Com o acerto da panela de pressão, ou acho que com uns estilhaços de prato que a minha mãe deixava guardado dentro do fogão, porque a gente não tem, como é que se diz, armário para guardar as louças, tudo. E eu ia morrer provavelmente queimado ou intoxicado, porque a nossa casa, a minha mãe teve que colocar as grades nas janelas, porque antes, né, as criançadas ficavam brincando no quintal, jogando bola, quando não era isso, ela ficava tacando pedra. Então, para não correr o risco de acertar o vidro da janela, minha mãe colocou a grade. Mas aí o risco seria de eu conseguir sair, eu não ia conseguir sair pela janela, então eu ia morrer carbonizado. Tá assim, foi só por milagre mesmo. Foi um milagre de Deus que tanto eu quanto a minha mãe não morremos nessa semana. Eu já disse pra minha mãe que essa não foi a primeira vez que eu consegui escapar da morte. Mas pelo jeito eu não fui o único, que a minha mãe também tem um histórico também de ter conseguido escapar da morte, que esse pra minha mãe também não foi a primeira vez que ela escapou da morte, tá? Houve umas 2 situações aí, já houve outras situações que minha mãe poderia ter morrido, mas não morreu, por milagre de Deus, né? Bom, é isso, viu, gente? O meu vídeo hoje era mais para desabafo mesmo, tá? Para deixar registrado, para vocês verem como é que são as coisas, né? Eu torcendo para morrer, não morri, né? Mas sabe de uma coisa? Depois do que aconteceu, eu não vou deixar de ser o que eu sou. Vou continuar do mesmo jeito de sempre, não vou mudar nada, nada, infelizmente, né? Alguns achariam assim, ó, já que você quase morreu essa semana, tenta mudar de vida, tenta ir, bom, mas do jeito que eu sou, eu não vou querer mudar nada, eu vou continuar do mesmo jeito. Bom, e é isso, viu, gente? Pra quem tá assistindo esse vídeo e acabou de ver esse vídeo até agora, eu agradeço, viu? Eu agradeço pela força de vocês terem visto esse vídeo, porque
Meu Deus, que quando eu for tentar me ver nesse vídeo daqui a alguns anos, quem sabe isso me faça retomar a memória que eu sofri com amnésia. É isso mesmo, viu, gente? Vou ficando por aqui. Valeu pra vocês todos aí e até o próximo vídeo.